Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo carnívoro. Hoje nós estaremos conversando com a doutora Noemi Ueno, que é dermatologista e ela trata doenças crônicas da pele com a estratégia carnívora. Vai ser um papo bem diferente, uma abordagem, né, sobre o lado dermatológico, né? Então, vamos aguardar aqui, vamos ver se o pessoal já entrou aqui. Cobra. Boa noite, Cobra. Boa noite, Tudo bem aí? tudo bem? Acho que a doutora Noemi já está entrando. Boa noite. Tudo bem, doutora Noemi? É um prazer lhe conhecer. Uma honra participar dessa live com vocês. Seja bem-vinda, doutora Noemi. Hoje eu estava falando para o Obrigada. pessoal que hoje a gente vai ter uma abordagem diferente, né, do que a gente costuma ter aqui no bate-papo, falando sobre dermatologia e a estratégia carnívora, né, as doenças de pele. Então, acho que vai ser um assunto bem interessante, bem diferente, né, para a gente. Então, doutora Noemi, eu gostaria de iniciar esse bate-papo com a sua apresentação, né? Que você falasse um pouco do seu trabalho, da sua formação, enfim. Bom, como eu estava falando, eu sou médica, né, dermatologista, formada há mais de 30 anos, e o meu foco é tratamento de doenças. Eu quase não faço tratamento estético, os tratamentos de embelezamento, rejuvenescimento. Meu foco sempre foi tratar doenças. E só que a gente sai da faculdade e depois faz a residência, que é a especialização médica. E todo esse sistema de ensino, de especialização, todo é focado em tratar as consequências da doença, né? Os sintomas, e nunca as causas. Então, sempre esse tipo de tratamento fica muito limitado. Chega uma hora que você não consegue mais ajudar o paciente, e você tem que falar, mas é assim mesmo, a sua doença não tem cura, é assim mesmo, a gente vai tratando, vai mudando, vai rodiziando os medicamentos para tentar controlar, mas é o que a gente pode fazer. E durante muito tempo, eu, eu conduzi os tratamentos assim, só com medicamentos, que é o que a gente aprende. Mas eu sempre Sim, entendi que o estilo de vida também tem uma parcela muito grande, uma influência muito grande, um impacto muito grande na nossa saúde. Só que eu não sabia como fazer isso. Eu, por mim mesma, eu sempre procurei, por exemplo, fazer atividade física, procurar ter uma alimentação saudável, entre aspas, e que eu achava que era saudável, de acordo com as recomendações médicas, de acordo com recomendações de nutricionistas, que é aquela recomendação que a gente sabe, né, que não tem base nenhuma, que não funciona. Mas eu achava que estava arrasando. E aí, quando um dia eu estava vendo os vídeos no YouTube, eu me deparei com uma entrevista do Dr. Souto, José Carlos Souto, que é urologista. Muita gente que faz low carb deve conhecer. E aí eu parei para prestar atenção. E aí eu comecei a pensar, nossa, isso faz muito sentido, né? E aí a gente lembra que muita coisa que ele falou vem a base científica vem da fisiologia, que é o que a gente aprende na faculdade, lá no início da faculdade, primeiro e segundo ano de faculdade. Só que essas coisas ficam todas desconectadas. Você aprende fisiologia, você aprende bioquímica, tá tudo lá. Mas a gente esquece depois disso. Aí quando a gente começa a entrar na parte mais clínica, de enfermaria, aqueles estágios das enfermarias, a parte clínica, patologia,
a gente esquece tudo isso. E aí que tem essa grande influência dessa mentalidade, dessa filosofia de só existir medicamento e procedimento e cirurgias para tratar as doenças. Então, quando eu ouvi essa entrevista do Souto, depois eu comecei a estudar por mim mesma, eu entrei lá no blog dele, comecei a ler, aí você começa a conhecer outras pessoas que adotam essa estratégia, você começa a seguir essas pessoas. Aí eu comecei a conhecer um monte de gente, comecei a estudar, aí eu comecei a aplicar em mim mesma. Naquela época, faz uns 3, 4 anos atrás, eu estava entrando na menopausa e eu nunca tive problema de obesidade, sobrepeso, mas eu comecei a engordar sem parar, mesmo achando que estava comendo bem, de forma saudável, mesmo fazendo atividade física e tal. E aí ia nos médicos e falava, mas é assim mesmo, sua taxa metabólica é baixa, tal, você está na menopausa, é assim mesmo. A normalização da doença. A normalização da doença. Travou de novo. Bom, Voltou. só pegar o gancho, doutora Então, então aí no meu eu estava engordando e tal, e eu comecei a aplicar. Travou de novo, né? Tá. Deixa eu aproveitar então. Uma pessoa me procurou no chat, né, Alessandra? E falando que foi ao médico. E o médico identificou que ela está com arteriosclerose e pré-diabetes. E ela saiu de lá com os remédios padrão. Eu achei interessante esse termo. Os remédios padrão de pré-diabetes e arteriosclerose. E são remédios assim, que ela vai colecionar aqueles remédios. Ela vai tomar aqueles remédios agora, todos os dias, pelo resto da vida dela. É a padronização da doença, né? E o engraçado Exatamente é que ela veio me procurar através de um post que eu coloquei que ela poderia emagrecer comendo churrasco todos os dias. E ela veio falando assim com tristeza, eu não vou poder fazer essa dieta sua porque eu tenho arteriosclerose. Fui diagnosticado com arteriosclerose e pré-diabetes. Então eu não vou poder comer carne e gordura. E ela já saiu de lá com os remédios padrão. Então, assim, como é que é uma coisa que... É impressionante como é que é exatamente ao contrário, né? Exatamente ao contrário. Mas, desculpa, eu aproveitei que estava dando essa travada para pegar o gancho e dar esse exemplo. Não sei se você ouviu. Você ouviu o que eu falei, doutora Noemi? Eu vi mais ou menos que uma pessoa entrou em contato com você e tal e ganhou uma receita padrão. Isso. Ela veio através de um post que eu estava dizendo que ela poderia emagrecer comendo churrasco todos os dias, e ela veio comigo comentar triste que ela não ia poder fazer essa dieta, porque ela tinha sido diagnosticada com arteriosclerose e pré-diabetes. E que ela foi no médico, o médico passou para ela os remédios padrão para essas doenças. Né? Eu achei interessante esse termo, remédio padrão. Tá difícil hoje, Alessandra. A comunicação fica difícil, né? Com a doutora Noemi tá... E é um tema tão interessante, cara. Às vezes a gente não faz muitas vezes a gente não faz essa ligação, né? Uma das coisas que eu queria conversar com ela, a gente já conversou sobre isso, as pessoas que estão nos assistindo aqui, é a relação entre a microbiota da pele e a microbiota intestinal. Elas são intimamente ligadas. Uma coisa que a gente às vezes não pensa é que o intestino, todo o sistema gastrointestinal, inclusive o pulmão, né, eles são parte, entre aspas, da pele. É a nossa
interseção com o mundo. Nosso corpo ele é vedado por uma pele, e essa pele ela entra aqui dentro da boca, passa pelo pulmão, depois dá outra voltinha, passa pela garganta, entra e sai lá no... Né? É tudo pele. E essa microbiota da pele, do pulmão e do intestino, ela é interconectada. Então, esse é um assunto muito interessante, assim, que a gente fala muito de alimentação, de microbiota, e acaba deixando essa outra microbiota em segundo plano, digamos assim, a microbiota da pele. Essa questão da microbiota é bem interessante mesmo. Existem ainda muito para ser estudado, muito para ser descoberto, mas o que a gente sabe, a microbiota do intestino tem muito a ver com a microbiota da pele e as condições de saúde da pele, porque existe uma comunicação entre as bactérias do intestino que elas sinalizam o tempo todo, tanto para o cérebro quanto para a pele. Na verdade está tudo interligado. Mas é um campo ainda que a gente tem que estudar muito ainda. Pouquíssimo se sabe. Só que aí engraçado que já tem muita gente fazendo intervenção, usando probiótico, prebiótico para tratamento. Na minha opinião, a gente sabe muito pouco, sabe lidar muito pouco com isso. A gente ainda não aprendeu a lidar com isso, e eu acho muito temeroso usar essas coisas sem saber exatamente com o que a gente está lidando. É um tiro no escuro. Outro dia eu vi o Danilo Balu, o Danilo Balu, que é nutricionista, especialista em educação física, em corrida, estava falando. Ele mostrou uma analogia bem legal. Dar probiótico para alguém é como se você cuidasse de um jardim que tem várias plantas, várias espécies de plantas, só que você não sabe quais plantas tem. Então você fica dando adubo, fertilizante, aqueles negócios, nitrogênio, aleatoriamente, sem saber quais as espécies que estão lá. Alimentando a erva daninha. Então, é um tipo de estudo mesmo, né? E aí, quando você vai ver os estudos, quando você vai ler os estudos, não dá para tirar uma conclusão nos estudos. Eu não sei, eu tenho uma inteligência muito limitada. Então, é muito confuso. Para mim, é muito confuso. Você vai ler um estudo, tem lá tal e tal espécie de bacilos, de micro-organismos. Outro estudo é um outro pool, é um outro conjunto de bactérias. Você pega outro estudo, é um outro conjunto de bactérias totalmente diferente. Cada um tem uma conclusão diferente. Cada um tem estuda algum desfecho diferente. Eu não consigo tirar uma conclusão desses estudos totalmente diferentes, muito diferentes um do outro. E são estudos pequenos, às vezes, geralmente são pequenos, não dá para concluir nada. E tem estudo que fala que tem benefício, por exemplo, para dermatite atópica, para acne. E tem estudo que fala que não tem benefício nenhum. Então, eu não consigo ainda aplicar na prática esses conhecimentos. Mas a indústria já lançou, né? Já tem várias marcas de probióticos. Entrou uma onda de probióticos. Eu não consigo... Né? É o que a gente mais usa. Eu não consigo... Eu consumi usar. Probióticos porque eu vinha numa busca de cura da fibromialgia, né? Então, foram 12 anos aí de trajetória.
E eu encontrei a cura na estratégia carnívora e eu passei pela tomada de probióticos. Para mim, os probióticos não fizeram bem. E eu sentia que a minha pele brotava mais. E eu acredito que o meu intestino estava tão desbiótico que colocar mais probióticos ali estava piorando a situação, né? E a minha pele brotava. Eu vivia com rosácea, com a pele mais avermelhada sempre, né? E quando eu parei, eu disse, eu vou parar de tomar esses probióticos. Eu parei de tomar os probióticos, a minha pele melhorou um pouco. Né? Não como na carnívora. A carnívora limpa tudo, né? Mas é o que a gente vê. E as ginecos prescrevem probióticos, né? Na verdade, esses médicos integralistas hoje, todos estão prescrevendo probiótico. E probiótico para a vida inteira. E o mesmo tipo de probiótico para a vida inteira. E aí a gente fica pensando, poxa, a minha flora intestinal, ela tem as bactérias próprias, né? Ela teria que se autorregular. E não eu ter que estar dando mais bactérias ali para o meu intestino. Por que isso está tão desregulado, né? Eu acho que uma analogia legal para a gente fazer é que um amigo meu, que é pescador, eu moro no litoral, né? Ele é pescador, mergulhador profissional, hídricos. E a gente sempre vê aqui em Vitória aquelas tartarugas marinhas botando a cabecinha para fora, e tem o projeto Tamar, e todo mundo defende as tartarugas, que coisa mais linda, olha lá a tartaruguinha, que bonitinha. Aí eu estava conversando com ele odeia as tartarugas. Ele fala, isso é uma praga. Elas vêm aqui, comem as algas todas, não tem mais peixe, acabaram com os peixes. E elas estão atraindo tubarão agora. Então, assim, é uma intervenção, digamos assim, num ambiente biológico que o ser humano está fazendo, né? Porque a tartaruga é bonitinha, então tem vários projetos Tamar, está preservando a tartaruga marinha, preservando, mas a gente preservou tanto, multiplicou tanto, não deixa nem os bichinhos, quando as tartaruguinhas estão indo para a água, vem os caranguejinhos, comem elas, né? Aí a gente impede que essas tartarugas... Então, tem uma superpopulação de tartaruga hoje, segundo a opinião dele, eu não sou especialista nisso para falar, que desequilibrou para o outro lado. Então, é a mesma coisa. A gente tem um bioma intestinal, se você ficar colocando só tartaruga, só tartaruga, só tartaruga, daqui a pouco você tem uma proliferação de tartarugas, né? No seu bioma, entre aspas, uma bactéria que seria uma tartaruga, que vai desequilibrar também. Então, assim, aquele conceito do Dr. Adolfo fala muito disso, Adolfo Duarte, que se uma coisa é boa, quanto mais melhor. A gente tem isso na nossa cabeça. Se tal coisa é boa, então quanto mais melhor. Não é, nada é assim. Tudo tem uma curva que tem um equilíbrio. Se tiver de mais é ruim, se tiver de menos é ruim. Tem um número ótimo ali, né? E como você disse, Noemi, a gente não tem ferramentas hoje para saber qual que é esse número ótimo, quanto de cada um que teria que colocar, como fazer isso, né? Sendo que a gente tem um método mais fácil, que é através da comida, ué. A gente come alimentos naturais da espécie humana, a microbiota vai se reequilibrar naturalmente. Né? É muito mais simples. Bem mais simples. Mas aí alimentos naturais da espécie humana. Mas aí não pode tomar sorvete, pão, cerveja. Como é que a pessoa vai viver sem essas coisas? Olha, sabe que eu às vezes eu faço essas exceções, mas é exceção. É isso aí. Eu tomo vinho, eu tomo caipirinha, eu como doce, mas não é o dia a dia, né? Não é, são exceções. Eu acho que no dia a dia, como é que você se alimenta? No contexto geral, não vai alterar tanto assim. Predominam carnes e ovos. Então eu como bisteca. Agora a carne vermelha está super sobretaxada, então tá caro. Então é menos, mas eu como qualquer coisa: frango, peixe, bisteca,
carne vermelha, picanha, costela, qualquer coisa. E ovos. Mas é basicamente isso. Aí acompanha, às vezes, legumes, eu faço, às vezes, cebola, às vezes, berinjela, mas é pouco. Verduras eu nem compro porque me dá uma preguiça enorme de lavar. E aí, como eu moro sozinha, também estraga tudo. Eu nem compro. Eu não compro mais também. Só quando eu tenho no Nada. restaurante, eu vou no restaurante. E frutas? Frutas. Mas é basicamente isso, é carnes e ovos, basicamente. E frutas? Fruta, né? Eu como fruta, fruta que eu gosto. Eu gosto de fruta doce. Mesmo. Banana, essas coisas eu como. No dia a dia, mais de sessão? Não entendi. Você Não, come fruta travou. diariamente ou é esporadicamente? Não entendi. Esporadicamente, Frutas. frutas. Não, quase todo dia eu como. Eu como. Mas eu como sobremesa, não como antigamente que comia, que tinha que comer 5 porções de frutas todos os dias, que era a recomendação, né? Eu como sobremesa, mas tem dia que não dá vontade, eu nem como. Mas é pouquinho também, pouquinho. É mais pelo paladar do que pela nutrição, né? Ela tá dando uma travadinha, porque acho que ela não tá ouvindo. A gente Eu está quero falando, fazer uma tá pergunta. falando tipo mensagem do WhatsApp, né? A gente manda mensagem, aí ela recebe, aí depois ela Recebe. responde. Pois é, deu para dar uma desenvolvida, agora deu uma travadinha, né? Mas é interessante a gente observar, né, o quanto a alimentação está associada mesmo com esses. Ela saiu de novo, associada Aí, com as questões da pele, né? Porque afinal de contas, nós temos um, um organismo que é inteiro, né? Não é uma parte. Se a gente for pensar, vou tratar só a pele, né? Aquele tratamento de pele superficial que você vai lá, passa, e as dermatologistas, a maioria, passam um monte de filtro solar, creminho, né? Mas o que é bom de tratar, que é a parte da alimentação, que gera essas questões de pele, a maioria dos dermatologistas não trata, né? A doutora Noemi estava comentando sobre o tipo de tratamento dermatológico, a abordagem, né? Que a senhora estava comentando antes, justamente de tratar o superficial, né? De não tratar a raiz do problema, né? E eu queria lhe fazer uma pergunta assim, as doenças, porque tem pessoas que têm problemas sérios de pele, aquela doença mais crônica, e elas estão estreitamente associadas à má alimentação, na sua opinião? Geralmente sim, não é a única causa, não é o único fator, mas quando a gente pensa em tratamento de longo prazo, você tem que fazer ajuste na alimentação, na minha opinião, mas não é a única coisa. Por exemplo, a acne, acne da mulher adulta, que é uma coisa bem frequente. Acne é uma doença multifatorial. Não é só alimentação, mas a alimentação é primordial, mas não é só isso. Existem várias outras coisas. Por exemplo, a saúde mental, o estresse, a ansiedade crônica também influi bastante. Se a pessoa não tem um sono bom, isso influi. Então, são várias coisas. Às vezes, as pessoas têm graus diferentes de tolerâncias, aí a gente volta para a alimentação de novo, né? Por exemplo, existe uma porcentagem de pessoas intolerantes a leite e derivados, até às vezes a vegetais que são saudáveis, mas às vezes pode ter intolerâncias alimentares por vegetais. E por isso que, nesse caso, a dieta carnívora é uma boa estratégia, uma dieta de exclusão, que é uma forma simples. Talvez nem todo mundo consiga fazer, mas é uma forma simples de você
investigar se tem alguma intolerância alimentar, porque você fica com só as carnes, e aí você exclui o ovo também, fica só com as carnes e os órgãos, né, ou vísceras, fígado, coração. E depois você vai reintroduzindo um alimento de cada vez para observar a sua tolerância ou não. E aí você vai incluindo ou eliminando determinados tipos, você vai ter que experimentar, né? Vai introduzindo cada tipo de vegetal um por vez e vai se testando. Isso dá para usar também para outras doenças, por exemplo, dermatite atópica, que uma pequena porcentagem dos pacientes tem intolerâncias alimentares, dá para usar também dieta carnívora como dieta de exclusão. Você fica só com as carnes, elimina o resto e depois vai reintroduzindo um alimento de cada vez para testar e se observar se tem alguma tolerância, né? Mas sempre, geralmente é um conjunto de fatores, não é só alimentação. A alimentação é primordial, mas não é só isso. É sono, a ansiedade também conta muito, é muito influente nessas doenças da pele. Tanto como causa, quanto como efeito. E aí uma coisa acaba piorando a outra, uma coisa acaba levando a outra, né? Muita ansiedade piora as lesões da pele e o contrário também. Uma doença da pele acaba também levando a aumento da ansiedade, do estresse e outros problemas, às vezes até depressão. Sim, é um ciclo, né? Uma coisa vai desencadeando. E talvez, agora vou me aventurar aqui, e talvez a causa primária disso tudo seja a alimentação, porque às vezes a pessoa está se alimentando mal, aí em função disso ela dorme mal, aí em função dela dormir mal, ela fica ansiosa, aí tem problema de pele, a alimentação piora a pele, aí a pele piora a ansiedade, piora o sono, aí ela vai comer, ela só piorou o sono, ela vai comer pior ainda, e aí a coisa... Uma coisa leva a outra. Vai embora. Exatamente. Ó, vou dar meu testemunho aqui. Eu comecei a estratégia carnívora, eu tinha muita acne nas costas, tá? E tinha muito a ver, quando eu ficava mais nervoso, realmente eu tinha mais, passava por um momento de estresse mais forte, dava mais acne. Mas depois que eu comecei a estratégia carnívora, simplesmente desapareceram todas as acnes, não tem mais nenhuma, zero. Agora, quando eu escorrego e vou dar um passeio lá na Cabolândia, eu como alguma porcaria, algum food, essas comidas junk food, essas porcarias, aí aparece uma espinha. Aí eu falo aqui, ó, essa aqui foi aquilo que eu comi lá, ó. Essa aqui foi aquilo que eu comi lá. E é batata, é comer, não é no mesmo dia, mas assim, alguns dias depois aparece uma acne, uma espinha dolorida, aquela... Isso é o que? É o corpo botando para fora uma toxina, alguma coisa assim? Mais ou menos assim? Pode-se dizer que sim. Porque a pele está interligada com o corpo todo. Então, a saúde da pele a saúde do corpo vai se refletir na pele. A pele é um reflexo do que está acontecendo no corpo. Eu também sinto isso. É uma escorregada e para mim é incrível, porque assim, um dos alimentos que mais me causa acne é o leite ou queijo. E no outro dia eu já broto aqui, né? Aquelas bolinhas vermelhas no nariz e nessa região. E é assim, automático. Se eu consumir num dia, no outro, eu já vou estar com a minha pele toda brotada, né? E eu me pergunto assim, também tem a ver com essa questão do desequilíbrio da proliferação de fungos
de parasitas, essa questão da pele também está associada com esse excesso de fungo, excesso de parasita que as pessoas também têm hoje? Eu não entendi. Esse excesso de parasitas é onde? No geral, assim, no intestino, né? Se esses problemas de pele também podem ser gerados por fungos, por parasitas, de causar problemas de pele, né? Bom, existem fungos, assim como as bactérias, existem fungos que fazem parte da microbiota normal, tanto da pele quanto do intestino. E são normais. Então, quando existe um desequilíbrio da microbiota, todos esses micro-organismos ficam alterados, tanto as bactérias quanto os fungos. Agora, aí pode ter falta ou proliferação de fungos, mas porque são parte dessa microbiota, por fazer parte. Uhum. Você tem fungo, tem bactéria, tem até alguns vírus também, fazem parte dessa microbiota. Então fica tudo, quando você tem algum distúrbio, fica tudo desbalançado. E o açúcar é um alimento chave aí também, né? A questão do açúcar, porque alimenta todas essas grandes negativas, né? Sim. Sim. Geralmente quando você tem uma dieta muito rica em açúcar, você acaba meio que alimentando, vamos dizer assim, os fungos. Então, por exemplo, você pode ter uma desbiose não só intestinal quanto vaginal também. Então, a gente vê isso, as mulheres com cândida vaginal, às vezes recorrente, por causa desse desbalanço, desse desequilíbrio na microbiota vaginal. E aí, quando elimina esse excesso de carboidratos refinados, açúcar, coisas com farinha, acaba melhorando porque melhora esse equilíbrio. Porque você fica alimentando esses fungos, a cândida, por exemplo, que é parte da microbiota normal, mas como ela começa a proliferar, ela é a microbiota do intestino, ela acaba invadindo esses outros espaços e começa a proliferar e causa um desequilíbrio, né? Engraçado você estar falando isso. Eu já ouvi profissionais falando que os bebês que não nascem de parto normal, eles perdem a proliferação de microbiota da mãe, porque quando a mãe está próxima do parto, ela tem uma permeabilidade do intestino para o canal vaginal e que é povoado da microbiota do intestino, para quando o bebê passar pelo canal vaginal, ele se contaminar, entre aspas, dessa microbiota, né? Exatamente. E aí, quando nasce de cesárea, não tem essa contaminação. Inclusive, tem alguns que pegam com cotonete lá no canal vaginal e passa na boca do neném quando ele nasce, para poder ter essa povoação aí, Exatamente. Exatamente. Que o bebê, quando ele está no ventre da mãe, ele está num ambiente hoje está terrível. Deixa eu aproveitar e entrar então no assunto meio polêmico aqui, que depois que eu comecei a fazer carnívoro, eu conheci a estratégia Water Only, que é não usar sabonete e shampoo, basicamente, no corpo, exatamente porque o sabonete e o shampoo têm um efeito antibiótico, antibactericida, e mata grande parte da microbiota da pele, né, tanto do cabelo quanto da pele, e isso causa uma desbiose na pele que gera uma série de problemas. Mas é o que 99,9% das pessoas fazem, né? Nós somos doutrinados. Acho que ela não está ouvindo, mas vou continuar, depois a gente fala com ela. Nós somos doutrinados a usar sabonete 2, 3, 10. Na pandemia era para tomar banho de álcool em gel e sabonete o dia inteiro, né? Para evitar a proliferação dos vírus. Só que nós somos, né,
um organismo que é povoado de outros organismos. Então, a minha visão é mais ou menos assim, é como se fosse um país que tem uma parte, como é que fala? Uma fronteira com o Uma mar, fronteira. uma fronteira com o mar e uma fronteira com a terra, por exemplo. Dá um exemplo do Brasil. Vamos supor que tivesse a fronteira com o mar e a fronteira com a terra. Enani, estou falando sobre water only. Travou de novo. Aí a gente pega um sabonete e é como se... Vocês estão me ouvindo? Sim. Aí eu tô falando do water only. Tá ouvindo? Agora sim, acho que voltou, né? Eu estou fazendo uma analogia do water only. Então, é exatamente. Fazendo a analogia do water only, imaginando que fosse o Brasil. A gente tem uma fronteira no mar e uma fronteira na terra, por exemplo. Vamos supor que tivesse a Marinha defendendo no mar, para não ter invasão, e o Exército defendendo em terra a fronteira. Aí a gente decidiu, né, porque a gente foi doutrinado, a todo dia bombardear a nossa Marinha, matar todos os nossos marinheiros, deixar o mar aberto para invasores, digamos assim, né? E aí o presidente vai ter que mandar o Exército, que estava tomando conta da fronteira em terra, e cobrir lá os marinheiros que morreram, porque senão vai ter invasão pelo mar. Então ele vai descobrir o intestino para cobrir a pele que a gente matou usando sabonete e shampoo. Porque o sabonete e shampoo é como se a gente todo dia tomasse um antibiótico. Uma analogia, né? Você tem que tomar um antibiótico, você mata a microbiota tanto boa quanto ruim do intestino. Quando a gente usa sabonete e shampoo, a gente mata a microbiota da pele, tanto a ruim quanto a boa. A gente já conversou um pouco sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho aí para o pessoal o que é o water only, por que a carnívora proporciona a gente fazer o water only, ou não sei se daria para fazer também sem a estratégia carnívora. Não, acho que dá sim também. Dá para fazer, mesmo quem não faz carnívora também dá. Mas quando a gente associa as duas coisas, fica melhor. É exatamente isso que você falou. Quando a gente usa shampoo, sabonete, condicionador e tal, você acaba removendo toda a microbiota, você varre toda essa população de bactérias, fungos, e você varre também toda a gordura, aquele manto lipídico, que é a camadinha de gordura que protege a pele. Mas isso aí é um tema polêmico mesmo, porque a gente está acostumado desde há muito tempo a consumir esses produtos de higiene, produto de limpeza, que é gostosinho, cheirosinho e tal. E aí quando a gente começa a falar em water only, o pessoal acha que a gente é louca, né? Que é totalmente fora do padrão, fora do que a gente está acostumado. Mas realmente esses produtos não são necessários. A gente usa porque lá atrás criaram uma necessidade, né? A indústria precisa vender. E aí daqui a pouco a live vão sabotar a nossa live aqui, porque a gente começa a falar de Pode coisas falar. mais. Então, aí a indústria criou, se você for ver, antigamente, ninguém usava esse tanto de coisa que tem, esse monte de coisa que tem nas prateleiras de supermercado, de farmácia. No máximo, um sabão para limpeza, para limpeza pesada, porque o pessoal geralmente era trabalhador braçal e ficava sujo mesmo, né? Aí você tem que lavar. Mas foram criando necessidades, cada vez mais necessidades. Então, primeiro shampoo, sabonete, depois você tem que usar condicionador. Aí antigamente era creme rinse que tinha, né? Lá no começo era creme rinse, depois aí virou condicionador, agora
aí esse monte de coisa, pré-enxágue, pós-enxágue, leave-in, leave-on, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nem sei mais quantas coisas. Uma variedade enorme, e né? Talco, e protetor solar para cabelo, uns negócios meio... Shampoo a seco. Meio estranho. E né? a minha experiência pessoal é que a minha pele nunca foi tão boa igual ela é agora, que eu não passo sabonete, shampoo, hidratante, protetor solar, essas coisas. A pele parece que ela ganha um brilho natural, uma proteção natural, inclusive a gente se suja menos, é mais fácil de limpar, é como se fosse um carro com uma proteção de pintura, que a sujeira simplesmente não pega, não agarra. Então é como se a gente ficasse lubrificado, ficasse untado, sem cheiro, tá? Para quem acha que não, você vai ficar fedorento, não. Não tem cheiro, na verdade tem um cheirinho natural, assim, que é um cheiro bom, né? Um cheiro bom, não é um cheiro desagradável, bem suavezinho. E é barato, né? Não tem que comprar, prático, simples. Porque a própria pele se autorregula, ela vai produzir o sebo, vai se auto-hidratar, mas de acordo com a necessidade. Aí quando você começa a usar esses produtos todo dia, você tira aquela produção natural, tira a microbiota, e aí a pele vai reagir produzindo mais sebo para repor aquilo que foi perdido. Fora que isso tem outras consequências, como você falou, né? O exército, a marinha foi varrida, o negócio ficou, a fronteira ficou desprotegida e ela está pronta para o inimigo entrar. Então fica mais suscetível às bactérias ruins que causam doenças, fungos que causam doença, porque a barreira está toda aberta, está toda descoberta. E aí, aí começam as consequências, né? No couro cabeludo, por exemplo, você pode ter uma dermatite seborreica, porque a barreira está toda aberta, e aí o que vai acontecer? Vai suscitar a convocação de exércitos para combater, para ir lá naquela fronteira que está descoberta. O que isso é? Inflamação. Vão chamar os soldados, os linfócitos, os leucócitos, macrófagos, que são as células do sistema imunológico, as células de defesa, vão tudo lá. E aí eles começam o quê? Produzir interleucinas, que são substâncias para chamar mais soldados. Tudo isso leva a quê? A inflamação. Então fica vermelho, fica inchado, escamando, fica coçando, fica descamando. E aí você entra num círculo vicioso, porque aí o tratamento tradicional o que é? É anti-inflamatório, shampoo, calmantes. Só que isso não resolve o problema. E aí você fica só, ameniza a inflamação, só que a causa mesmo você não resolve. Então você fica dependente de shampoo, dependente de medicamento. Você resolve por um tempo, mas aí logo ele volta. Sim, aí tem que ir trocando de shampoo, porque um já não funciona mais, daí tem que botar um outro produto junto, né? É interminável. E tem uma outra coisa que eu estudei também recentemente. Eu estava vendo que os cães, por exemplo, eles têm uma forma de controle de temperatura que é pela língua, né? Aí a troca de calor vai pela língua e eles refrigeram o corpo através da língua. O nosso é através da pele. A gente transpira e aí essa água, quando evapora, diminui a temperatura corporal. Só que quando a gente tira a camada a camada lipídica da pele, o suor sai e ele não tem onde se fixar. Ele simplesmente pinga. Então você fica suando em bicas, e a temperatura do corpo não abaixa. Eu já percebi, outro dia eu dei um pedal de, sei lá, 60 quilômetros.
2 horas pedalando. E eu não transpirei igual eu transpirava antes, suando, suando, suando. Eu dei aquele, fiquei bem molhado, meio que brilhando assim, né? E depois secou. Não foi aquela coisa de ficar escorrendo, 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 pingando, molhando a bicicleta toda igual que acontecia antes. Então eu identifiquei isso. Eu estudei um pouquinho, não achei muita coisa sobre isso, mas para mim fez sentido, né? Como se fosse um carro com radiador furado. O radiador exatamente faz essa função. Ele se encharca de água, a água evapora e resfria o carro. Como a gente não tem mais aonde a água parar, porque ele tirou onde que ela ficaria, ali junto com a gordura, ali meladinho, né? E a outra coisa é que quando isso seca, não fica aquela coisa igual melado, grudento, igual ficava antes, aquela coisa nojenta, rasteira, tem que tomar um banho. Não, ele volta e fica limpinho de novo. Eu gosto muito de falar o seguinte, o produto que sai da nossa pele é um produto que foi criado pela natureza, um produto de Deus. A gente tira ele para depois passar um da Johnson & Johnson. É isso? A gente tem protetor solar natural, né, nessa camada também. A gente tira para passar um Sandal. Depois passa um hidratante da Nivea. Depois passa um creme Rinse. Sendo que a gente já tem creme, a gente já tem hidratante, a gente já tem protetor solar, a gente já tem cicatrizante. Tudo está nessa camada que a gente tira com um sabonete. Esse tema é doido, hein, Alessandra? Mas eu acredito que tudo tem muito a ver com a carnívora, porque essa microbiota da pele ela também se alimenta, né, do que sai pelos nossos poros. Que a gente come, por exemplo, a glicose em excesso, eu sei que a gente libera parte dela pela pele. Não sei se eu estou falando besteira. Mas se você comer muito açúcar ou muito álcool, tanto que se você beber muito no dia, no outro dia você transpira álcool. Você sente o cheiro de álcool pela pele, né? Então a gente também tem essa liberação de toxinas pela pele. E essa microbiota da pele, ela vai acabar consumindo aquilo ali ou não, proliferando mais ou não, né? Então se você foi lá, passou um Protex, que mata 99% dos seres, vai sobrar 1%. Esse 1% vai ter alimento ali de açúcar saindo pelos poros ali e vai se proliferar. É como se fosse uma cidade que você exterminou a floresta e só sobrou rato, barata e pombo. E tem alimento para eles vão se proliferar. Aí realmente vai ter aquele monte de rato, barata debaixo do seu braço aqui, num lugar quentinho, úmido, e que está saindo açúcar ali para eles comerem. Vai acontecer igual acontecia comigo antes. Parecia que tinha um gato morto. Um gato morto debaixo do gato. É uma liberação pela pele, ó. Né? Estão perguntando aqui de rosácea. Eu tinha muita rosácea, gente, rosácea, e sumiu na carnívora, tá? Eu até comentei antes que quando eu consumo leite, a rosácea volta. Leite, derivados do leite. Então, assim, a carnívora, a doutora está voltando. A carnívora, para mim, é isenção de odores, né? Não uso mais desodorante. Eu ainda não estou no Water Only, tá? Porque eu gosto daquele cheirinho, mas eu procuro uns sabonetes mais, né? Mais levinhos. Mas a gente não tem mais cheiro. Eu vejo isso na carnívora. Não tem cheiro na axila, não tem necessidade nenhuma de utilizar desodorante, cremes. Outra coisa que eu notei é a hidratação da pele também. Melhora muito na carnívora. Eu tinha sempre os pés ressecados e vivia com cremes, aqueles cremes carésimos, cheios de ureia e tal. Não precisa mais. Não tem mais essa necessidade. Parece que que o nosso corpo regula. E também o aumento do consumo de gordura, né, que a gente faz dentro da estratégia carnívora, né, doutora? Não sei se estou falando bobagem, mas também acredito que tem uma função aí na hidratação da pele, tá certo. né? A gordura natural da pele. A gordura natural dos alimentos regula tudo. A gente precisa dessa gordura. E aí tem uma outra questão também, voltando um pouquinho também, que tem a ver com a sudorese. O material que
para a gente ler sobre esse assunto é muito escasso. Então, o que eu li um tempo atrás sobre hiperidrose, que é uma doença, aquela doença que a pessoa sua em excesso, a sudorese em excesso. O que eu li foi o seguinte, um dos mecanismos para explicar isso é que, assim, quando a pessoa está com um estilo de vida muito ruim, come ultraprocessados à vontade, pãozinho e tal, isso acaba gerando um estresse no organismo, porque ele está sempre lutando, está sempre esse sistema imunológico está sempre ativado. Está sempre ativado porque está tudo ruim, né? A microbiota está ruim, o intestino está todo inflamado, o corpo todo está inflamado, então o sistema imunológico está tudo ativo, está tudo, o exército, a marinha está tudo atirando para todo lado, meio descontrolado. Isso gera um estresse que ativa... A tropa de elite subiu as favelas, está mandando todo mundo parar. Tudo. Atirando para todo lado, bomba, bombardeio, tudo. Isso acaba ativando mais o sistema nervoso autônomo simpático do que o parasimpático. E isso vai ter várias consequências. Aumento dos batimentos cardíacos, aumento da sudorese, respiração ofegante, porque é como se... porque assim, o estresse é uma reação normal do organismo, o estresse agudo, que possibilitou a nossa sobrevivência. Então, várias reações acontecem, que são normais, pro organismo, no caso o ser humano, reagir diante de alguma situação de perigo. Então ele tinha que se preparar para lutar ou fugir. E aí esse estresse agudo é uma coisa normal. Então todas essas alterações acontecem para a gente poder ou fugir ou lutar com um predador. Só que quando isso é crônico, contínuo, aquele estresse pequeno e crônico de má alimentação, sedentarismo, sono ruim, isso fica... esses sistemas todos ficam todos ativados o tempo todo. Cortisol fica ativado, adrenalina, noradrenalina, todos esses neurotransmissores e hormônios ficam o tempo todo ativados de modo contínuo. Isso sim é ruim. É um lockdown. E aí uma das consequências desse estado de estresse contínuo é a sudorese excessiva em algumas pessoas, né? É como se o organismo estivesse em estado de guerra. Estado de guerra. Exatamente. Estado de sítio. Constante. Tipo uma pandemia. É importante abordar isso porque as pessoas não entendem que uma alimentação ruim pode causar esse nível de estresse crônico, né? E aí você mantém sempre uma baseline alta ali do estresse, que não baixa nunca, né? É aquele estado de alerta eterno, né? E que causa também a permeabilidade intestinal, né? O estresse em excesso causa permeabilidade intestinal. E aí é que vem esse ciclo que se forma, né? É a alimentação péssima, que causa um estresse, que daí já dá mais uma permeabilidade, que já dá desbiose, e a gente não consegue sair disso, né? Por isso a carnívora traz esse descanso, né? Para o intestino. E também eu vejo muito, assim, a gente, né, cobra a gente... o pessoal que a gente conversa aqui, que a gente traz, que faz a carnívora, a primeira coisa que as pessoas relatam é a diminuição da ansiedade, né? É um fator bem marcante, assim, a clareza mental. Então, tudo isso a gente vê que está muito associado com a baixa do nível de estresse, né? De voltar para uma baseline, né? E sair desse nível de alerta, sobrevivência, né? Que está sempre... o organismo não tem o repouso, né? Não entra em repouso, o sistema parasimpático não está mais funcionando, né? E as pessoas às vezes não entendem que a alimentação é um fator. Ou às vezes não querem fazer, né? Não querem
encarar, eles preferem continuar no vício do açúcar, do pãozinho, né? É Tem difícil. gente que prefere ficar assim. Eu acho que as pessoas só mudam quando estão muito doentes. Aí começam a buscar né, alguma solução, uma alternativa, e aí vem, né? Ó, mas Porque enquanto você está eu bem, vou, você vai levando, né? eu vou tirar um pouco a culpa das pessoas, porque ontem eu estava ouvindo uma live do Rick Altran, e eles estavam falando sobre o dossiê Big Food. Não sei se você já ouviu falar do dossiê Big Food. É um documento que mostra o quanto é perversa a indústria do ultraprocessado. Eles têm um departamento, a Procter Gamble tem um departamento que investiu, sei lá, 100 milhões de dólares nesse departamento para estudar a evolução humana e conseguir hackear, descobrir o sistema primitivo humano e criar comidas que são extremamente hiperpalatáveis e viciantes. É um mecanismo mais ou menos como é feito num cigarro. Eles colocam a quantidade de cada droga ali, nicotina, alcatrão e tal, exata para poder viciar a pessoa. Eles fazem a mesma coisa. E não só no produto. Além disso, eles criam lobbies para esse produto Sim. entrar obrigatoriamente nos lugares. Eles geram propaganda, eles geram todo um sistema para levar a nossa população para onde ela está hoje, que é Sim. 9 em cada 10 pessoas no mundo tem pelo menos um dos sintomas de uma síndrome metabólica, por exemplo, que é um dos dados que a gente vê hoje em dia. Então, assim, não é... Isso não é. É muito fácil de chegar porque eu até 4 anos atrás, eu estava lá na Carbolândia também. E realmente, você pega um pacote de Pringles, por exemplo, qualquer outro alimento ultraprocessado, e a pessoa tem que ser uma pessoa zen, assim, em último grau, para a pessoa comer 2, 3 negocinhos ali e parar. Porque o negócio realmente ele é feito para que a gente Exatamente. perca o controle. É feito Para acionar o teu sistema do vício. É o bliss point que eles encontram, point. né? É o Exatamente. equilíbrio entre o doce, o salgado e mais ali o glutamato que vem junto, né? Para ativar as papilas gustativas ali e te entrar no ciclo do vício, né? Então, Exatamente. E É perverso. É perverso mesmo, porque isso aí não é aleatório. Isso é parte de uma estratégia mais ampla e mais profunda para deixar as pessoas mais doentes, mentalmente mais vulneráveis, suscetíveis. Você vê que tá tudo coordenado para isso. Carne vermelha sobretaxada, os silos estão sendo desmontados por conta da legislação que derruba, né, acaba com os produtores. Esses dias eu estava vendo também, tem um projeto de lei que vai prejudicar, eu não lembro o nome aí, projeto de lei da Carla Zambelli, acho que é Carla Zambelli, que vai prejudicar a cadeia produtiva da carne, da pecuária. Tudo isso são ações coordenadas e não são, agora a live cai, né? E não são aleatórios, é tudo. Você vê as propagandas contra a carne vermelha, que sai toda hora, que carne vermelha inflama, que carne dá câncer, que prejudica, que dá ataque cardíaco. Tudo isso é um negócio coordenado para deixar as pessoas dependentes dessa indústria, viciadas e cada vez mais doentes e cada vez mais manipuláveis. Esse é o então é importante... Seríssimo. É um negócio muito profundo, muito grave e triste que está acontecendo. É importante quando a pessoa vai fazer uma estratégia alimentar, que ela vai largar essas drogas. É importante que ela tenha a consciência de que ela está largando uma droga. E que largar uma droga
Não é uma coisa assim, quando eu quiser eu paro, a hora que eu paro. Não é. Tem que ter a consciência de que a gente foi literalmente viciado em alimentos processados. Então, talvez eu acho que uma das grandes dificuldades das pessoas aderirem, por exemplo, a uma estratégia low carb, uma estratégia carnívora, cetogênica, que preconiza não usar alimentos processados, viciantes, é a pessoa largar o vício. Eu acho que é uma das maiores dificuldades essa. É largar o vício, porque talvez ela subestima a capacidade de viciar do alimento. Trata, não, é só um pãozinho. É que nem quando a gente era mais novo, vocês devem lembrar, que aparecia um cowboy lá em cima lá da montanha, fumando um cigarro, Hollywood. Era inofensivo o cigarro. Hoje a gente já tem consciência de que o cigarro vicia e que ele não é inofensivo. Mas a gente não tem essa consciência ainda do alimento ultraprocessado, né? E ele é tão, ou talvez até mais viciante do que outras drogas. Deu uma travadinha de novo. É que também tem o mecanismo aí de atuação no cérebro com tudo isso, né? Porque Exatamente. a gente também tem uma memória associativa, né? De uma memória afetiva com o doce, tem uma memória afetiva com o tipo de alimentação da família, né? E tudo isso além de todo esse arsenal aí, né? De marketing da indústria alimentícia, né? E a gente está bombardeado direto. E a gente tem um mecanismo de vício super ativado. Deixa eu ver se ela já entrou aqui. Um mecanismo de vício super ativado e que é difícil de quebrar. A gente tem que enxergar que a gente está que nem um alcoólatra, por açúcar, por carboidrato, e que a gente precisa ter uma atitude mais firme para poder sair do ciclo do vício, porque senão não sai. E aí, eu estava estudando aquele material que você me mandou hoje, dei uma olhada lá, e eu fiz uma associação já com a estratégia que a gente leva, né? E como a estratégia carnívora, principalmente a carnívora, ela pode entrar combatendo esse vício. Porque o mecanismo, a sinapse da recompensa que o doce proporciona, teoricamente, ela é uma recompensa alta inicialmente, mas fraca no final. Né? A resposta do organismo de saciedade, que seria a grande resposta para um alimento, ela não vem. Então, você fica naquele vício ali de come dopamina, mas não tem a saciedade. Dopamina, mas não tem a saciedade. Então, uma forma de substituir esse hábito por um hábito real é iniciar a carnívora, aí é uma estratégia que a gente compartilha, comendo muito, saciando mesmo. Porque aí você vai ter a memória afetiva, a memória do sabor da carne, que é saboroso. Então você vai ter ali aquela dopamina do prazer da carne, que também tem, né? Só que depois você vai vir com o efeito rebote da saciedade, que vai chancelar que aquele é um bom hábito. E o nosso organismo, à medida que você vai se adaptando nesse bom hábito, ele vai substituindo por aquele hábito ruim, ele vai priorizando o hábito bom, ele vai criando memórias boas que vai fazer você, naturalmente, primitivamente, optar por comer carne ao invés de um doce. Vai ser uma escolha natural do corpo que você criou ali um mecanismo mental, uma sinapse de recompensa real. Digamos como se fosse assim. Vamos fazer uma analogia com sexo, por exemplo. Você dá um beijo, vê uma mulher bonita, um homem bonito, e sentir aquele prazer inicial ali seria o sabor do alimento. E o orgasmo seria a grande recompensa final. Então, assim, o doce, o alimento ultraprocessado, ele não tem essa recompensa final. Você não tem um orgasmo com um doce e um alimento, porque ele não sacia, que é o grande lance, saciar. E a carne você consegue, além de curtir ali o namoro, toda a parte de prazer inicial do sabor, você também tem o orgasmo da saciedade. Então, quando a gente come igual um leão e vai até a saciedade, isso dá um prazer maior do que só a dopamina, que vai registrar e vai
carimbar na sua alma lá, carne é bom, e aí você passa naturalmente a optar por carne e combate esse vício. Faz sentido isso para vocês duas ou não? Total sentido. Uhum. Você vai reescrevendo essas redes, você vai fazendo uma nova associação, né? E também a gente está vivendo um fenômeno, né, atualmente, que dá para chamar de dopamination, né? Gente, tudo que a gente vive libera muita dopamina. É o celular, são as redes sociais, elas trazem isso muito forte, de uma recompensa muito forte, assim como a alimentação. Né? Então a gente está liberando muita dopamina o tempo todo. E quando a gente tenta voltar para uma vida mais, uma normalidade, né? Ou fazer um retiro de tudo isso, que nem o Henrique Altran fez esse final de semana, né? De sair da internet, sair das redes sociais, você fica louco, porque está faltando aquilo ali. Então a gente cria vícios em cima de impulsos que são muito fortes. E para a gente reescrever isso e mudar um hábito não é fácil, né? Porque a gente está acostumado com uma liberação muito alta de dopamina através do sabor desses alimentos que são manipulados, alimentos processados, né? Através do apelo da mídia, né? Que a gente vive todos os dias aqui, online, né? Seja de consumo de alimentos, seja de consumo de qualquer outra coisa. Então, a gente está com isso muito ativado, né? E a gente teria que buscar outros tipos de estratégia para diminuir um pouco esse excesso de dopamina que a gente está tendo, né? Que é buscar, talvez, uma forma de meditação, de coisas que te façam baixar um pouco mais essas ondas cerebrais, né? Porque a gente está operando em 220, já 550, sei lá. A gente não está mais naquele 110 básico, né? E aí, quando a gente quer modificar um hábito alimentar, ou a gente quer modificar um hábito de não ficar até tão tarde no celular, né? De diminuir aquela luz azul, fica muito difícil, né? Porque a gente está com uma síndrome de dopamina, dá para se dizer, né? Você não quer perder nada online, você não quer ficar fora do jogo, você quer estar sempre on. Então, isso tudo também movimenta a nossa questão de ansiedade, e aí já começa a ter mais vontade de comer coisas que não pode. Então, é um todo, né? É uma síndrome realmente que está acontecendo, né? Doutora Noemi, você utiliza, não sei se ela está me ouvindo. Acho que agora ela deu uma travadinha. Eu vou perguntar para ela, é que ela utiliza a alimentação como uma grande... Você está me ouvindo? Ela utiliza a mudança de hábito alimentar e todas as outras, né, como uma estratégia no tratamento de doenças. E eu queria perguntar para ela como é que é essa dificuldade do que a gente está falando agora, da aderência dos pacientes a se libertarem do vício dos ultraprocessados, que na verdade são... A gente acaba fazendo carnívoro e acaba, entre aspas, vilanizando um pouco os vegetais, mas assim, vegetais perto de ultraprocessados, eles são santos mesmo, né? Porque realmente os grandes vilões mesmo são os ultraprocessados, alimentos industrializados. Vegetais, na minha visão, não são nenhum vilão, mas também não são nenhum santo, né? Eles são alimentos que podem entrar como coadjuvantes, para alguns, para outros não. E a estratégia vencedora realmente, assim, que é imbatível, então, assim, é a mais limpa. Assim, né? assim como as frutas também, né, Cobra? Que a gente tem que também falar sobre as frutas, né? Porque além da frutose, elas também têm, né, a sacarose, é o açúcar também, né? E a gente tem que enxergar que não é porque é fruta que também é isento, né? Então, para quem vem para uma estratégia carnívora, que depende muito do teu objetivo, né? Eu acho, se você tem um objetivo de emagrecimento, quanto menos açúcar você
colocar, quanto menos impulso você vai... travou. Quanto menos impulso você se proporcionar para alimentar esse ciclo do vício, melhor, mais fácil vai ser você se manter na estratégia, né? É que nem o alcoólatra tomou o primeiro gole, pode descambar, é aquela colherinha de mel que eu acho que tem pessoas que podem, né? Tem pessoas que não têm essa compulsão, essa rede neural da compulsão tão ativada, porque não tem um histórico de obesidade lá, ou uma questão familiar. Deixa eu ver se ela consegue voltar. Mas para quem tem histórico familiar ou um histórico de obesidade, botou uma gotinha de açúcar na boca. Eu vou te dar o meu exemplo. Você sabe, né? Eu faço carnívora há 4 anos e recentemente eu resolvi voltar a comer frutas, experimentar, né? Para ver como é que tá. Hoje eu não tenho mais problema metabólico com fruta. Eu posso comer a fruta, ela funciona em mim normalmente. Agora, o sabor doce da fruta, ele vai aos pouquinhos despertando, como diz João Franco, o meu monstro da bolacha. O monstro da bolacha. O monstro da bolacha. Um dia eu como 2, outro dia eu quero comer 4, outro dia eu quero comer... né? E como hoje é tudo muito fácil, tá tudo muito na mão... tem um agravante aí, Cobra. A gente tem um mecanismo que se chama mecanismo de antecipação, tá? Se você comer uma colherinha de mel um dia às 10 da manhã, pode ter certeza que no outro dia, às 10 da manhã, você vai estar com vontade de comer a colherinha de mel. Exatamente. É um relógio, é um mecanismo de antecipação. E você começa a liberar o hormônio da fome, né? Também dessa forma. Mecanismo de antecipação. E aí é interessante, olha, eu não sei se a doutora Noemi vai conseguir voltar. E aí, nossa, a internet dela tá muito ruim, né? Que pena. E aí é interessante também a gente falar nisso, desse mecanismo de antecipação, com relação ao jejum intermitente, tá? Por quê? As pessoas costumam fazer jejum intermitente e seguir vários dias. Eu não como de noite, a partir das 5, 6 da tarde, daí eu vou comer só ao meio-dia no outro dia. Se você começar a fazer sempre isso, só no jejum, não estou falando de estratégia carnívora aqui, tá? Mas para quem quer emagrecer fazendo jejum, isso também não funciona legal, porque você vai fazer esse mecanismo de antecipação. O ideal para diminuir a fome numa estratégia de jejum é que você faça alternado. Um dia você come às 10, um dia você come às 11, porque aí você está enganando o sistema. Entende? O corpo não entra num reloginho contando, né, o timer ali para aumentar a tua grelina. E isso é bem interessante, porque a gente não faz ideia de que isso aconteça, né? Deixa eu ver aqui. Eu fico impressionado como a nossa mente é um pouquinho mais avançada, né, do que os outros animais, e a gente tem essa arrogância de achar que a gente sabe mais, por exemplo, do que o nosso próprio organismo, do que a natureza. A gente não chega aos pés. O sistema de gestão do nosso corpo, eu falo isso porque eu tenho empresa, trabalho com sistema de gestão há muitos anos, é um sistema de gestão perfeito. Sistema de gestão, você pegar um SAP aí, que é grandes empresas usam, ele não chega aos pés no sistema de gestão do nosso organismo. O sistema imunológico mesmo, que a doutora Noemi estava citando, se a nossa polícia, nosso exército, nossa defesa, tivesse 1/1000 da eficiência do sistema imunológico do nosso corpo, a gente tinha 0 crime no país. Entendeu? É verdade. Assim, nós somos macaquinhos muito limitados e que se acham muito mais do que são, ao ponto de querer fazer uma carne feita. Mas quando a gente vai conseguir fazer uma carne, né, quando o ser humano vai conseguir produzir uma carne igual um boi produz, daqui a talvez uns 1000 anos. E olhe lá. É verdade. Então, assim, e aí eu vejo muito como ela falou, que a gente está tentando produzir a microbiota
e readequar a microbiota do intestino, a gente nem entende o que é e quer se meter lá para fazer. É aqueles macaquinhos lambão que não sabe nem o que está fazendo e fica ele fazendo. Então, acho que a gente tem que se untar da nossa humildade. E a carnívora é isso. A carnívora, a gente fica aqui tentando explicar os mecanismos, mas o que acontece mesmo na prática é quando você faz, o negócio funciona. E funciona pelo simples. porque a gente está imitando a natureza, que ela é sábia. A gente está colando do gabarito da prova. Por isso que a gente está acertando todas as questões, não é porque a gente é inteligente, não. A gente está colando do gabarito do livro. Do Criador. Do Criador. Imitando o que a natureza faz. E, aliás, as nossas tecnologias, se a gente for ver mesmo, basicamente são imitações da natureza. Sim. Né? Porque Exatamente. a natureza que sabe. A gente tem que ter essa humildade. Né? Tem que ter essa humildade. A gente tem que começar a enxergar isso. E aí você pega, por exemplo, um movimento como esse, veganismo. Isso é uma arrogância tão grande, o veganismo, porque é pegar um animal que se alimenta de outro animal e querer dizer que ele não vai mais se alimentar daquilo, porque é feio, é bobo, vai matar. Mas como é que não mata? Né? Não existe. É verdade. A regra da natureza, a gente não muda. É como querer falar assim, não, agora a gente vai flutuar. Vamos agora todo mundo flutuar, porque é muito ruim ter peso, né? A gente ficar preso na terra é muito ruim. Então agora vamos flutuar. Vamos, a gente tá. Flutua aí, então, vai lá. É a lei da natureza, não tem como. Ela é soberana, é muito maior. É verdade. Gente, tá, eu vou desistir aqui de chamar a doutora Noemi, ela tá travando muito a conexão. Queria que ela entrasse pelo menos para a gente poder se despedir, mas não, a gente não está conseguindo, né? Vou aproveitar para responder uma pergunta que fizeram ali. Bora. Perguntaram como fazer o Aterone, né? Então, o Aterone, como a doutora Noemi explicou, como a gente está há muito tempo tirando a camada eletrolipídica, o corpo está com um excesso de produção. Então, na primeira transição, quando você parar, você vai ficar com a pele um pouco mais oleosa, o cabelo um pouco mais oleoso, mas isso demora dias, né? 1 semana, 3 dias. E também você pode ir fazendo o que tem muita gente também que faz, que é o low pull, que é você ir diminuindo, passando menos sabonete, passando menos shampoo, passando um sabonete menos agressivo, que tenha menos detergente, né? E um shampoo que tenha menos, um shampoo mais leve, vai diminuindo, aí um dia você passa, no outro dia você não passa, e vai devagarinho fazendo essa transição. A alimentação ajuda muito, porque, como nós falamos, a gente elimina muita coisa pela pele, e dá uma desequilibrada na microbiota da pele em função da alimentação. Então, você com a microbiota mais equilibrada, o Aterone vai funcionar de uma forma mais fácil. Nós estávamos quase de te resgatar, doutora Noemi, que tá? Nossa, tá horrível. Horrível. Travou, eu entrei, eu saí para entrar de novo, mas tá... Mas, bom, eu tava tentando me trazer de volta, porque a gente já tá aqui há 1h30 de live também, não queremos ficar ocupando muito o seu tempo, né? Vamos aproveitar que a conexão voltou um pouquinho aqui, se você quiser fazer alguma consideração final. Vamos marcar mais uma, vamos marcar. Vamos marcar uma volta. Doutora Noemi, se ela estiver me ouvindo, como é que a gente faz para encontrar com você, para fazer consulta? Bom, eu vou falar por mim, eu fiz uma consulta com meu filho, com ela, foi pelo Instagram mesmo, eu entrei, mandei um direct, e aí depois a gente conversou, marcou, ela fez uma consulta, das consultas que eu admiro em médicos, né? Que conversa, que pergunta o que come, que pergunta se está dormindo, que pergunta se faz exercício, que pergunta é uma profissional da saúde, como todos deveriam ser, né? E também tem o arsenal de remédios, Rakutan, e outra pomada, só que
ela fala do Rakutan e não fala que não dá nada não. Não, fala, o Rakutan vai fazer isso, 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 isso. Então, foi a opção, meu filho no caso, ele está com acne, né? Você pode ou parar de comer essas coisas aqui, né? Ou você pode tomar esse remédio aqui. Só que normalmente a medicina faz essa oferta sem contar o que está por trás do remédio. E no caso dela, ela contou que vai dar irritação no olho, né? Tantos meses, se você não parar. Então ele ficou meio assim, né? E. É o que nenhum médico faz, né? Exatamente. Passar o efeito colateral e Então, dar a opção. No caso dele, a gente colocou uma coisa no meio do caminho, ele tirou alguns alimentos, está usando um remédio menos pedreira, né? A doutora Noemi aqui no chat. Então, assim, realmente uma dermatologista carnívora, low carb, cetogênica, que segue a linha da saúde, é a nossa linha, né? A linha de realmente tratar a causa. Eu vou pedir para a doutora Noemi, então, escrever aqui no chat, já que ela não está conseguindo voltar, como é que faz para encontrar ela para consultas. Né? Se ela puder escrever no chat ali. Mas, basicamente, é pelo Instagram dela mesmo. Ela tem lá, tem na bio, né? Você clica lá e aí depois faz a consulta. E também, eu recomendo que sigam o perfil dela. Ela traz muita informação. Eu sigo ela há muitos anos já. Aprendi muito. Inclusive, o Anterone, uma da grande parte que eu conheci foi através do perfil dela. E para quem tem nojinho, para quem está achando, gente, quebra esse preconceito. É imitar a natureza, como a gente falou agora. Na natureza, a gente não usava sabonete, não usava shampoo, não usava desodorante, né? E não fica fedendo, tá? Se é o mesmo mandar direct para ela, viu? Para consulta. Isso, manda direct. Gente, e assim, eu tô começando, eu não tô na Waterone ainda, tá? Cabelo vai ser, eu acho que a última coisa. Mas assim, eu já tô diminuindo o sabonete mais na parte íntima só, sabe? Não fico passando aquele sabonete pelo corpo todo, já deixo cair mais água. Eu fiz, ou seja, eu fiz. Faz o seguinte, passa sabonete só de um lado. Passa só no braço. No outro braço você não passa, não. Passa só numa perna. Eu não estou mais passando aqui no braço, já era. Já era, né? Por exemplo, fica sem passar no rosto. Não passa sabonete. Também não uso, mas no rosto não uso. Não uso mais. Eu já estou só na região íntima. Agora o shampoo é o problema. Quando passar shampoo, não deixa o shampoo escorrer pelo corpo. Passa o shampoo e escorre ele só para cair fora do corpo, porque o shampoo é o que tem o detergente mais forte, que para derreter o óleo do cabelo tem que ter um detergente mais forte do que o sabonete. Então quando ele passa pelo corpo, ele sai lavando tudo, matando tudo também. Entendeu? Então passa dica. Assim, ó, por fora. E para quem está querendo fazer o teste, passa sabonetinho no braço e não passa no outro. Depois você compara os dois depois de um tempo, você vai ver que o braço sem sabonete, ele vai ficar mais limpo e com a pele melhor. E mais hidratado. Não, eu já notei. O rosto, eu não uso mais sabonete há muito tempo. Eu uso só água oxigenada no rosto. E a minha pele tá outra, né? Então... Aí, quando a gente para de passar esse monte de cosmético, acontece que nem acontece comigo hoje. Eu vou na farmácia para comprar cotonete e barbeador só. Mais nada. Eu não tomo remédio. Eu não tomo suplemento. Eu não tomo nem cosmético nenhum, então. E quer uma atitude mais sustentável do que essa? Não dá dinheiro para a indústria farmacêutica? Não dá dinheiro para a indústria de suplementos? É muito mais do que matar uma vaquinha ali que foi criada para isso, que está ali na natureza do pasto, ali comendo grama, fazendo cocô de adubo. Isso está... Agora, você ficar consumindo sabonete, shampoo, remédio, isso que desequilibra a natureza. Muito mais. Mas tem lá por trás disso tudo, tem uma indústria... Isso que é insustentável, né? Vamos ser bem sinceros. O que é insustentável? É fomentar essa indústria toda e continuar comprando remédio, comprando cosmético, comprando não sei o que, tudo para, né? E esses remédios, esses cosméticos, eles são testados em quê? Em animais.
Ali sim, ali sim é maltrato por maltrato, porque não vai nem comer o bichinho. Vai matar ele só para ver se vai matar Gente, ele. water only, usem o mínimo possível de sabonete. Estão perguntando aqui, várias pessoas perguntam, eu acho que estão entrando agora. Água para lavar o corpo. Eu ainda uso sabonete na região íntima, não uso mais desodorante, não uso sabonete no rosto, uso água oxigenada no meu rosto, tá? Tenho esse hábito e uso no corpo também. E só. Claro que eu faço porque eu uso maquiagem de vez em quando, porque isso eu ainda não me libertei, tá? Também Eu não é não. assim. Mas, mas para homem é mais fácil, né? Eu uso bicarbonato de sódio, eu molho a pontinha do dedo, passo um bicarbonato de sódio assim e passo na axila para não ter cheiro nenhum, zero. É isso aí. E quando eu Gente, passava Rexona 48 horas, dava 24 horas já tinha um gato morto debaixo do meu braço. não, alimentação dá um gato morto, né? Gente, quem quer saber protocolo de água oxigenada, entra aqui no meu link da bio, tá? Lá no meu grupo do Telegram tem o protocolo que eu uso, tá? Que faz parte de um outro protocolo que não tem a ver com a carnívora, mas é um outro protocolo, tá? De Muito bom. desparasitação e de uso de água oxigenada. Entrem lá que vocês vão ter todo o protocolo. Gente, a gente está aqui a 1h40. A live vai ficar gravada. Isso. Doutora Noemi, muito obrigada pela sua presença. Vamos marcar um retorno, porque hoje realmente estava cortando aí a conexão, não deu para a gente conversar tudo que a gente queria saber, né? Vamos marcar um retorno. Então a live vai ficar gravada. Isso. Vai ficar gravado. A live passada que foi com o André Bise, Da né? Bise. Da Bise. Está gravada, tem vários shorts, tá? Se vocês quiserem assistir, o show de bola. Gente, assim, tá gravado lá, vai ficar no canal, vai ficar uns dias aqui no meu Instagram, vai ficar, e depois fica lá no canal do YouTube, tá? A gente deixa uns dias aqui e depois fica só no canal do YouTube. Vai ficar no Spotify e no canal do YouTube. Os links estão todos na minha bio também. E um convite aqui para vocês, para quem não segue ainda a página do Bate-Papo Carnívoro, segue lá, porque a gente vai começar a transmitir as lives lá do Bate-Papo Carnívoro daqui a um tempinho. Então não vai mais ter transmissão através do meu perfil aqui do Copa. E semana que vem temos a Lua Ferrari aqui no Bate-Papo Carnívoro. Acho que ela estava por aí, não sei se ela já saiu, mas quarta-feira que vem, às 20 horas, Lua Ferrari, nutricionista, carnívora. Vamos ter um bate-papo muito legal aí. Linda. Tá bem? Linda. Né? Extremamente competente. Tem um conteúdo, se vocês quiserem já ir stalkeando ela lá, tem um conteúdo fantástico, tá? Realmente fala muito bem, explica muito bem. Fez um vídeo de 48 horas aí, todo acompanhado aí deve ter umas 2 semanas, mais ou menos. Eu até fiz junto com ela, mais ou menos. Realmente vai ser um bate-papo muito interessante. Ela também pratica atividade física e faz essa coisa muito bem organizada. De rotina. Ela já vinha do fisiculturismo, né? E agora ela está com aquele corpo de princesa. Gente, então, assim, ela fantástico. Realmente uma live vai ser bem bacana. Assim como também foi da doutora Noemi, obrigado, viu? Obrigada. Foi uma pena não ter conseguido conversar por conta da internet. Realmente nós perdemos aqui um bate-papo bem bacana, mas vamos remarcar. Como eu disse, é uma profissional da saúde, excelente, tem uma paciência muito admirável e é só agradecer. Agradecer você também, Alessandra, pela nossa parceria e vamos embora, vamos para frente. Bora, vamos lá. Eu só queria fazer mais um anúncio aqui. A gente está com o produto, tá? Em breve, está saindo aí. Já estamos agora soltando para algumas pessoas um pré-lançamento, que é um curso com como
seguir na estratégia carnívora, na prática, sem conversinha, sem historinha, tudo que a pessoa precisa saber e só o que a pessoa precisa saber. Então, assim, em vídeo, bem didático, e logo, logo vai estar saindo do forno aí. Tem a participação especial aí da nossa Alessandra, tem Henrique Altran, estamos botando mais um módulozinho também de como fazer atividade física em pouco tempo, com um bom resultado, para manter a massa muscular, para obter a melhor versão, a melhor saúde, a saúde plena, e logo, logo vai estar aí disponível para todo mundo. Isso aí, gente. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, como sempre. E até mais. Tchau, doutora Noemi. Obrigada. Tchau, doutora Noemi.